Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Estamos iniciando mais uma semana, agora 54 dias das nossas eleições, e os dias que se passarão daqui até o dia 2 serão muito agitados, serão muito turbulentos. Isso porque o atual presidente da República ainda não entregou a rapadura. Ele tem esperanças, nesse desespero que move os seus atos todos os dias, de que ele conseguirá reverter o quadro que está sendo desenhado. Mas as situações que a gente analisa no campo da política mostram que ele cada vez mais está focando a sua candidatura apenas a alguns guetos, ligados a religiões, a grupos de atiradores, a grupos de pessoas do agronegócios, enfim, pessoas que têm algum nível de convergência de interesses, mas não tem muita organização. É aquilo que a gente poderia chamar de movimentos desorganizados, organizados apenas pelos grupos de WhatsApp. Porque a sociedade organizada mesmo, a sociedade que se mobiliza, essa está toda a favor da democracia, o que coloca o Bolsonaro numa situação de absoluto isolamento. Ele está tentando alguns atos de desespero daqui até o dia 2 de outubro, mas como é que a gente deve analisar esses passos do atual presidente da República? Isso vai redundar no quê? Pois bem, vou analisar com vocês aqui os últimos acontecimentos, as perspectivas aqui até para o dia 2 de outubro, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe. É sempre muito importante fazer essa abertura aqui, gente, convidando as pessoas para ingressarem aqui no nosso portal, senão as pessoas acabam esquecendo, né? Se você gostar, dê o seu joinha também e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E se puder, participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5 e meia todos os dias, e vamos seguir em frente, tá bom? E lendo os comentários de vocês aqui, eu recebi muitas solicitações para comentar, antes da gente entrar aqui em temas aqui mais objetivos, mais concretos, o que foi ontem a senhora Michele e o Bolsonaro num culto evangélico em Belo Horizonte. Ela falou coisas ali muito complicadas, né? E a gente tem que lembrar aqui que a primeira-dama ela não tem imunidade absolutamente de nada, né? Se ela fala alguma coisa que pode ser configurada como crime, ela vai responder instantaneamente. Ela vai ser responsabilizada. Então ela tem que tomar mais cuidado com o que ela está dizendo, porque a linha que ela está começando a trafegar está muito confusa, está muito perigosa, e para ela descambar para um crime, está faltando muito pouca coisa, né? Vamos analisar aqui o que disse a senhora Michele no dia de ontem e analisar a sua fala. Vamos ver aqui. Orando, intercedendo em todos os lugares, sabe por quê, irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios. Aí ela fala, né, quando fala, é sempre engraçado a sonoplastia, né? Tem um tecladista ali que começa a botar uma musiquinha para dar um clima, né? Então, vocês imaginem só que a primeira-dama do nosso país, a esposa do presidente da República, está dizendo que o palácio estava consagrado a demônios, né? Pois bem, vamos analisar onde é que cabe essa história dela aí. Vamos lá. Consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e outros. Gente, cozinha consagrada a demônio. O que estava rolando lá? Despacho, sacrifício de animais? O que estava acontecendo lá, hein? Hoje, consagrado ao Senhor Jesus. Consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo para ele, quando eu entro na sala dele e olho para aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa esta nação. Então, é um negócio. Aí a senhora Michele disse o seguinte, que podem chamá-la de louca. Vocês já viram, né? Podem chamá-la de fanática. Pois bem, eu prefiro chamar de vigarista, porque uma pessoa que se coloca publicamente como ela tem se colocado, não pode receber um outro tipo de alcunha, né? Ela já tem um predicado muito negativo, que foi o de ter casado com o Bolsonaro. Alguém que olhou para o Bolsonaro e enxergou uma série de qualidades para viver ao lado dessa pessoa o resto da vida, já merece uma série de interrogações, né? Mas quando ela é cooptada para um projeto político, fazendo uso de valores religiosos, aí ela merece um carimbo bem grande, né? Como eu disse a vocês, tenho citado sempre, né, o conto alienista de Machado de Assis, mas é porque essa gente está querendo transformar o Brasil num grande hospício.
e o Bacamarte, né, o Simão Bacamarte, que era o médico desse grande hospício, a Casa Verde, internou a sua própria esposa. Quando eu fico olhando às vezes a senhora Michele, eu fico pensando se não é o caso de interná-la, né, ou de responsabilizá-la criminalmente pelas coisas que ela anda fazendo. Porque o Palácio do Planalto não é lugar para fazer despacho, não é lugar para fazer missa, não é lugar para fazer reza, não é lugar para fazer sacrifício de animais, não é local para ficar fazendo culto evangélico, não é local para isso, é local para administrar o Brasil de todos. Mas essa gente, quando não entende isso, aí fica muito complicado, né? Agora, o incrível é a omissão de quem tem o dever de informar a sociedade, levantar algum tipo de percepção crítica, no meio dessa história toda, porque o Bolsonaro e a Michele estão fazendo isso desde o primeiro dia do governo. E isso só foi tolerado porque esse comportamento ajuda a amortecer uma parcela da sociedade, que acaba não prestando atenção nos fatos objetivos. Ficam com essas crendices, essas maluquices da primeira-dama, essas vigarices, junto com outros pastores, outros falsos líderes, falsos profetas, e aí o desenho fica todo desenhado. Só para fazer um parênteses, gente, se essas agremiações religiosas estivessem defendendo pautas como, por exemplo, a teologia da libertação, o Bolsonaro já tinha caído na primeira semana. Se essas correntes religiosas estivessem pregando mais justiça social, mais investimentos públicos no cidadão, estivesse reduzindo as desigualdades, investindo mais em saúde, em educação, saneamento básico, habitação, cultura, esportes, enfim. Se essas religiões estivessem fazendo esse papel, fazendo com que o orçamento do nosso país não fosse prioritariamente para bancos, e sim para investimentos ao público, o Bolsonaro já tinha caído há muito tempo. Mas o que nós temos hoje não são igrejas defendendo a teologia da libertação. Nós temos uma espécie de teologia da alienação, teologia da dinheirização, teologia da mercantilização, teologia da conformação, né? Estão muito mais próximos desses assuntos. E aí a gente entra na agenda do Bolsonaro de hoje, porque ela explica muitas coisas, né? Bolsonaro hoje teve um almoço na FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, e mais tarde vai ter uma entrevista num canal aí, num podcast, né? E o que o Bolsonaro defendeu lá na FEBRABAN? Primeiro de tudo é o seguinte, né? Se o Bolsonaro está contra bancos, o que ele foi fazer lá na Federação dos Bancos? Ele foi dizer para eles, olha, vocês perderam, estou ferrando vocês, não quero apoio de vocês? Não. Ele foi fazer milongas. Ele foi dizer lá que, embora o PIX tenha sido uma ferramenta implementada, não por ele, né? A ideia não é dele, mas, enfim, acabou eclodindo no governo dele, que os bancos não têm do que reclamar, porque Paulo Guedes, com ele no encontro, apresentou para o Congresso aprovou, porque o Congresso está a mando desses grupos todos, né, o consignado para que os bancos possam assaltar com taxas de juros estratosféricas os mais miseráveis, os aposentados, os mais necessitados, os hipossuficientes, as pessoas que estão numa situação abaixo da linha da pobreza. Pois bem, e os bancos os grandes bancos, pelo menos, estão refratários a essa ideia, porque eles não querem, a princípio, vincular a imagem dessas grandes estruturas a uma exploração do miserável, a exploração da forma como está sendo proposta pelo governo Bolsonaro / Paulo Guedes. Então, as grandes contradições são essas. E, além disso, os bancos não teriam do que reclamar com o Bolsonaro, né? Eu vou disponibilizar para vocês aqui o Brasil de Fato, o site, que faz uma matéria sobre o lucro dos bancos durante o governo Bolsonaro. Em determinado ponto da matéria, a gente lê: ao contrário do que diz Bolsonaro, o setor bancário nunca ganhou tanto como neste governo. Só em 2021, os 4 maiores instituições financeiras do país, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander, lucraram 81 bilhões e 600 milhões de reais, segundo dados tabulados pelo site Economática. Esse é o maior valor registrado na história. No ano 2020, um ano que a economia brasileira encolheu 3,9% por conta dos impactos da pandemia, esses bancos lucraram juntos outros 61 bilhões e 600 milhões de reais. Gente, é a farra dos banqueiros.
E todos eles estão cientes, como eu disse a vocês, desses movimentos antirrepublicanos do Bolsonaro, nesses templos, porque são grupos que acabam convergindo, né? Como eu disse a vocês, quanto mais miseráveis nós tivermos em países como o Brasil, mais pessoas nós teremos ali, possivelmente simpáticas, né? A buscarem algum tipo de salvação no outro plano e não no plano objetivo. A alienação, ela gera esse tipo de situação. E o Bolsonaro está fazendo campanha cada vez mais dentro desses grupos, né? E sempre fazendo uso, como eu disse para vocês, do tal pânico vermelho. Tal pânico vermelho, quer dizer, aquele discurso anticomunista de que se ganhar uma outra eleição, o Brasil vai ficar nas mãos dos comunistas, né? Aqui no Brasil ela tem um contorno mais forte. Essa característica aconteceu na eleição na Bolívia, o anticomunismo foi jogado lá, ganhou a esquerda. Foi apresentado lá no Peru também, ganhou um candidato que a gente pode chamar do campo da esquerda. Na Colômbia, a mesma coisa. Tomou posse ontem o presidente colombiano, o novo presidente colombiano, e o discurso anticomunista foi muito grande. No Brasil, ele tem um contorno adicional, que se une o anticomunismo a um antipetismo e um antilulismo, que é uma coisa que nós sabemos que existe. E essas situações todas juntas, elas formam, de fato, um bolo muito consistente ainda, favorável à candidatura do atual presidente da República, não por méritos dele, né, mas por rejeição àquilo tudo que a gente vê no cotidiano. A gente tem que ter essa leitura para a gente poder entender onde é que nós estamos trafegando no meio dessa história. E aí a gente chega aqui a uma outra situação que tem a ver com os militares aqui no Brasil, né? E que está causando já grandes cisanes, grandes preocupações no bolsonarismo. A matéria aqui da Folha diz: aliados temem que 7 de setembro golpista consolide rejeição de Bolsonaro. Gente, porque vai ser um tiro no pé mesmo. Aquilo que eu digo para vocês, a revolta dos canjicas. No Rio de Janeiro, se quer fazer uma manifestação em Copacabana para demonstrar força. Mas imaginem como será essa revolta dos canjicas, esses grupos aí ligados a religiões exploradoras da fé pública, da fé do povo, né? O que elas vão fazer? Vão fazer caravanas vindo da Baixada Fluminense, de Magé, São João do Meriti, Caxias, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vão levar essas pessoas todas que oram nas suas igrejas, nos seus bairros, para Copacabana, para ficarem apoiando um tipo de orientação golpista aqui no Brasil, junto com atiradores, com motociclistas, com pessoas ali de Copacabana, pessoas que, notadamente, muitas delas, né, têm se manifestado ali nas praias, enfim. Vai ser, de fato, uma grande situação que vai causar uma rejeição muito grande ao Bolsonaro pela ameaça que ele está representando todos os dias à democracia, ao nosso sistema aqui no Brasil. Então, isso está sendo alertado pelos mais próximos. E, mesmo assim, a gente tem militares, como diz aqui no Estadão, que cogitam usar boletim impresso de urna para apuração eleitoral paralela. Como é que é? Gente, olha só, vamos diferenciar militares, Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, o comando dessas forças, com o Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, nós temos ali um general que é empregado do Bolsonaro. Então ele está fazendo tudo que o Bolsonaro quer. Porque senão ele perde o emprego, ele é exonerado. E o general Paulo Sérgio, que está nessa boquinha agora, ele triplicou basicamente os seus vencimentos, né? Então vamos falar sério. Então ele está cumprindo ali o organograma. Agora a pergunta que fica como é que os militares vão fazer esse troço aí? Eles vão fazer contra a justiça eleitoral? Paralelamente à justiça eleitoral? Formalmente? Qual é o interesse dessa história? Então o que nós temos aí não são as Forças Armadas, nós temos um general que está funcionando como empregado do Bolsonaro, a serviço do Bolsonaro, para atacar o nosso sistema eleitoral, o que será, mais uma vez, como nós estamos vendo no plano nacional e internacional, um grande tiro no pé da figura bolsonarista. E para finalizar aqui o nosso encontro, né, o registro de que o Estado de São Paulo hoje está fazendo aqui uma crítica merecida ao senhor Augusto Aras, que a gente tem feito aqui sempre, já fiz algumas interpelações, que tem o título de O Desvirtuamento da PGR. A atuação de Augusto Aras à frente da PGR tem deixado o país refém das agressões de Bolsonaro. Defender a ordem jurídica e o regime democrático é obrigação da PGR, não uma opção. Gente, o senhor Augusto Aras vai ter muitas coisas a explicar à nação.
O problema que eu tenho já comentado aqui com vocês algumas vezes é que o crime de prevaricação, que é o crime que poderia ser apontado ali como bem tipificado a conduta, bem enquadrado na conduta do senhor Augusto Aras, tem uma pena muito pequena. O próximo Congresso tem que aumentar a pena dos crimes de prevaricação, porque nós temos muitas pessoas que cometem crimes contra a nação e sabem que a pena pode ser muito branda, né? Resta agora a nós torcer que, no próximo governo, um novo Procurador-Geral da República coloque uma lupa sobre esses acontecimentos, sobre as situações que podem ser consideradas criminosas, para que o senhor Augusto Aras e as pessoas que estão com ele sejam, de fato, responsabilizadas junto com a derrocada que Bolsonaro sofrerá e certamente terá também. Então, gente, eu fico por aqui. Vamos iniciar mais uma semana. Temos muitos assuntos aí pela frente. Espero que vocês tenham gostado aqui das reflexões do dia de hoje. E vamos seguir em frente, tá bom? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!